Oi, 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 oi. Boa noite. Boa noite. Entraram? Oi, cadê vocês? Cadê vocês? Olá.
Oi, Lucas, tudo bom? Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Cadê o pessoal? Tudo ótimo. Estão entrando. Beleza. Vamos esperar um pouquinho, 5 minutinhos, que aí a gente comenta a questão para todo mundo. Já entrou Zé Peixoto, fala Zé, Lucas. Cara, André, boa noite. E aí, Boa Lucas? noite, querido, tudo bem? E Beleza, aí? tranquilo. Vou esperar um tempinho aí o pessoal entrar, né? É, Beleza. Hoje vai ser só correção mesmo da prova, correção, André? só correção. Massa, massa, de boa. A nota está disponibilizada já. Eu vi, eu vi. Cadê vocês aqui no quadradinho, do lado? Oi, professor? Cadê vocês aqui no quadradinho? Ah, vocês estão com a câmera desligada, né? É, tá só com áudio. Tá bom, beleza. Vou nem ligar minha câmera hoje, que eu tô desarrumado, nem passei maquiagem. Boa noite, Sandy. Boa noite, professor. Tá me escutando? Tô. Tá ok. Vou anotar logo de vocês aqui que estão presentes. Lucas, Zé Peixoto e Sandy. Bianca falou que tá entrando, professor. Beleza, vou botar o nome dela aqui já.
Eliane entrou. Boa noite. Bom, galera, vamos lá. Beatriz. Deixa eu botar logo o nome da galera. Beatriz Amorim. Vamos embora, né? Já tem quórum, vamos lá. A respeitar o horário de vocês. Galera, é o seguinte. Atividadezinha feita com êxito, né? O que é que eu queria, o que é que a gente queria dessa atividade? Claro que é desenvolver o aspecto crítico, né, de vocês quanto à ideia do que foi dado, do que foi colocado, né? Enfim, o Lucas entrou, depois eu vou completando aqui quem entrou. Então, isso é muito importante, tá? Para que vocês, obviamente, tenham esse treino, desenvolver a ideia, a crítica, a síntese, beleza? Eu vi a grande maioria das notas boas e a gente vai comentar aqui as questões rapidamente, né? Enfim, vi que a grande maioria, ou a maioria, respondeu bem, né? Para a gente dar um passeiozinho só para rememorar, tá? Alguma situação. Vamos lá. A primeira questão foi o seguinte: a teoria pura do direito, idealizada por Hans Kelsen, pensava o direito de forma isolada, sem dialogar com as outras ciências sociais. Inspiração positivista. Pois bem, nesse sentido, Kelsen defendia uma hierarquia entre as leis. Segundo ele, a organização vertical da estruturação das leis, como é o artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, demonstrava uma hierarquia nacional legislativa. Assim, seguindo o pensamento da doutrina brasileira majoritária, teve aí 2 vezes brasileira, fomente a viabilidade ou não da existência da hierarquia entre as leis infraconstitucionais. Bom, galera, é o seguinte, isso aqui a gente viu, foi bem debatido. Hoje, o pensamento majoritário é que a própria ordem do artigo 59 não incide numa hierarquia. A hierarquia que existe é a hierarquia das normas constitucionais entre as normas infraconstitucionais, e o que se pode falar também é que as normas infraconstitucionais, as leis, vão sempre se sobrepor aos atos administrativos. Tá? Não enfim, hoje, a interpretação da que Kelsen tinha, a interpretação positivista, ela perde força. Por quê? Porque a gente não pode colocar tão somente num panteão de hierarquia, porque traria o quê? Algo que, na verdade, não tem nada a ver, que é como se uma lei complementar fosse melhor que a lei ordinária. Enfim. E o que se tem são especificidades. Essa é a palavra fundamental, especificidade. Né? Citar também um artigo na questão, falar do artigo 59, enfim. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque hoje não se pode falar de que uma lei tem vantagens. Ah, André, porque a lei complementar, por exemplo, precisa de maioria absoluta, o quórum. Lei ordinária precisa de maioria simples. Balela, isso não tem nada a ver. Né? Apenas são especificidades em matérias diferentes, determinadas pela própria Constituição. Tá?
A gente não pode, em hipótese alguma, trazer, avocar, até porque hoje a hermenêutica, ou seja, a interpretação que se dá à Constituição, ela vai muito mais do que uma visão positivista. Ela dialoga dentro do que o neoconstitucionalismo pós-Segunda Guerra trouxe, e seria algo pouco utilizado com interpretação de que uma lei fosse, até porque, se a gente tivesse esse grau de hierarquia, uma lei que pudesse mais poderia revogar uma que pudesse menos. E a gente sabe que não é assim. Na verdade, existem as especificidades. Cada lei dentro da sua atuação, da sua norma competencial. Beleza? Tudo certo? Segunda questão. Deixa eu ver aqui. Ocorreu um grande escândalo de desvio de verbas públicas na administração pública federal, o que ensejou a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, tá? Requerida pelos deputados federais de oposição. Surpreendentemente, os oponentes da CPI conseguem que o inexperiente deputado Salvador da Pátria seja alçado à condição de presidente da comissão. Por não possuir formação jurídica e desconhecer o trâmite das atividades parlamentares, o referido presidente, sem consultar os assessores jurídicos da Casa, toma uma série de iniciativas, despedindo ofícios e requisitando informações a diversos órgãos. Numa dessas ações, determina a interceptação telefônica dos investigados. Se tal atitude dialoga com a função atípica possível dentro do contexto de constitucionalidade ou não. Galera, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a Constituição, tá? Vou abrir a Constituição aqui. A Constituição. Constituição. Das comissões. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. O que é que as comissões parlamentares de inquérito tratam? Vamos para o artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do Poder Legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Agora, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui a própria lei da CPI, que é a 1579 de 52. Ei, galera, vê só, a gente estudou bem direitinho a questão da CPI, viu que é uma função atípica do Poder Legislativo, que obedece a um critério de investigação, né, que a CPI somente pode opinar, emite um parecer, depois envia a quem? A quem é enviado? Ao Ministério Público Federal para tomar os devidos apontamentos, viu que a CPI pode convocar, convidar ministros, autoridades, menos o presidente da República. Por quê? Porque traria
avocaria, traria uma quebra de separação de poderes e não precisa de uma maioria para ser instaurada. Por quê? Porque a ideia da CPI, caso necessitasse de uma maioria para ser instaurada, sufragaria sempre a minoria no sentido de autonomia, né? Ou seja, caso se constituísse uma maioria no parlamento, esse parlamento teria controle até de um método investigativo e a minoria, obviamente, ficaria sempre refém. Dentro desses sigilos, a gente viu sigilo bancário, sigilo fiscal, né? E sigilo telefônico. Dentro desses aqui, a gente sabe que a CPI, por exemplo, pode quebrar o sigilo telefônico. O que é o sigilo telefônico? O sigilo telefônico é somente as ligações que eu fiz para fazer Peixoto. Tá? Mas a CPI, para interceptação telefônica, isso só pode por autoridade judicial. Ela vai requerer e o juiz vai determinar a interceptação telefônica. Tá bom? É diferente. Então, nessa questão, o que é que acontece? Está errado, galera. Esse Salvador da Pátria de Salvador não tem nada, é um fanfarrão. Beleza? O cara é um impostor, não domina nem o regimento da Câmara. Entendeu? Então, está errado. Não pode, de forma alguma. Terceiro, ante o iminente vencimento do prazo para adimplemento de compromisso internacional assumido pelo Brasil perante o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, bem como diante da grave crise econômica enfrentada pelo Estado, o presidente da República, no regular exercício do mandato, edita a medida provisória X. A medida dispõe sobre a possibilidade de detenção e sequestro pelo governo federal de bens imóveis com área superior a 250 metros situadas em zonas urbanas, desde que não se trate de bem de família e que o imóvel esteja desocupado há mais de 2 anos. Comente a constitucionalidade ou não da medida. Galera, ei, olha para mim, essa questão trata de quê? Medida provisória. Aliás, medida provisória que tem sido falada toda semana. Por quê? Toda semana o governo delibera sobre uma. Toda semana. Toda semana. Toda semana. Agora mesmo foi a medida provisória 905, na calada da noite, ontem de madrugada. Na retrasada, a 927. Na passada, foi a 936, que trata das regulações e regulações do mercado de trabalho. E o que é medida provisória? É lei? Não, pessoal. Ela tem efeito de lei. Mas para ela ser lei, se tornar lei, ela precisa ser aprovada, certo? Pelo Congresso Nacional. Ela precisa de 2 situações. Quais são? Quais são que eu comentei com vocês? Relevância e urgência. Hã? Relevância e urgência. Exatamente. Ela precisa de relevância e urgência. Isso o STF entende que, por jurisprudência, que não é uma regra, mas se não ficar claro, ela não é aceita. Ela tem que respeitar a relevância e urgência, porque senão era zona. O cara ia, obviamente, governar. Se o executivo da gente já é hipertrofiado, se não tivesse esse limite, como não tinha antes da emenda 35, era pior ainda, não é verdade? Então, a medida provisória, obrigatoriamente, ela necessita de que se observe o caráter de relevância e urgência. Tá? Dentre outros aspectos, é importante dizer que a medida provisória, caso ela não seja aprovada, ela decai. E seus efeitos serão regidos por uma lei, seus efeitos produzidos serão modulados por uma lei, que será criada para aquilo ali, obviamente, ter caráter legal, aquela situação. Mas a medida provisória, ela traz alguns limites, que a gente vai ver aqui no artigo 62. Vamos lá.
Olha aí, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativo à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Claro, pessoal. Claro, são direitos fundamentais caros. B, direito penal, processual penal e processo civil. Claro. Por quê? Para evitar que o executivo criasse uma forma de perseguição. Né? O cara podia fazer de um desafeto político uma perseguição, podia modular o processo penal, civil, direito penal, para, obviamente, atingir aquele desafeto. C, a linha C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e as garantias de seus membros. Claro, pessoal, isso se trata de quê? A autonomia dos poderes, beleza? Tudo certo? A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 67, parágrafo 3º. Esse 67, parágrafo 3º, a gente viu, não é verdade? Trata de situações excepcionais. Excepcionais. A gente viu e restou claro essa questão. Tá? Vou rememorar o artigo 67, parágrafo 3º. Não custa nada. O 67 são vedados, são parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como decorrer de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado disposto no artigo 62. Galera, é exatamente o que se criou com todo esse benefício agora. Não foi decretado o estado de calamidade pública, aí a gente tem um caso prático. Né? Ou seja, foi instaurado um MP que versa sobre o quê? A possibilidade de créditos, não é verdade? Créditos para suprir trabalhadores, as empresas, o comércio. Não é? Então, bem interessante essa questão, porque traz essa possibilidade. Inciso segundo, que vise a detenção, sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Opa! É a questão, galera. É a questão. Ele fala de que houve um sequestro pelo governo federal de bens imóveis. Não pode, de jeito nenhum. Não é permitido esse sequestro. Por quê? Porque seria uma forma de pressionar também do executivo trazer essa possibilidade de quê? Essa possibilidade de se criar um clima de legislação própria do executivo. Né? E aí a medida provisória ela encontra esse limite. Tudo o que excede ou que direciona, que possibilita um direcionamento do poder executivo diante de qualquer outro poder, eles brecam essa situação. Beleza? E o quarto, Caio da Silva, senador da República pelo Estado Z, no decorrer do recesso parlamentar, viaja de férias com a família para um resort situado no estado X a fim de descansar. Todavia, em meio aos hóspedes que ali se encontravam, deparou-se com Tício dos Santos, um ferrenho adversário político com quem acabou por travar áspera discussão em torno de temas políticos já discutidos anteriormente no Senado. Caio da Silva, durante a discussão, atribuiu ao seu adversário a responsabilidade pela prática de fatos definidos como crimes, além de injuriá-lo com vários adjetivos ofensivos. Tício dos Santos, inconformado com as agressões públicas a ele desferidas,
decidiu ajuizar queixa-crime em face de Caio da Silva. Tendo em vista as particularidades da narrativa acima e considerando que dispõe a Constituição Federal, comente sobre a possibilidade de alcance da imunidade formal e material ou apenas uma das duas. Galera, questão bonita e clara, né, do que ela trata. Trata da questão da imunidade parlamentar, né, que é um conceito que a gente trabalhou, não é uma questão de impunidade, a gente não pode confundir imunidade com impunidade, é um critério que foi dado ao parlamento para que o parlamento exerça com autonomia, sem nenhum receio, né? Principalmente com toda essa questão da hipertrofia do Poder Executivo. Agora, se dentro dessa impunidade, dentro dessa imunidade, determinado parlamentar vai fazer mau uso para se beneficiar de uma possível impunidade, existem os freios, né, para que isso não seja uma prática corrente, que a gente viu no artigo 53, 54, 55. Tudo isso foi visto e foi estudado. Nesse caso, em que consiste a imunidade material? A imunidade material é a imunidade com palavras, opiniões e votos, inclusive fora do recinto, quando se tem a ver pertença temática com a pauta legislativa. Isso não quer dizer que o deputado pode chegar na frente da sua casa e esculhambando de nada. Não, não pode. Como também a gente relembrou que os deputados estaduais, por jurisprudência, têm também essa imunidade. Aliás, tem as mesmas imunidades. Não é? Tem a formal e a material, e, por extensão, no artigo 27, vimos que a imunidade do deputado estadual não é restrita somente ao estado que ele atua. Né? É algo igual ao deputado federal. Já o vereador, ele só tem imunidade material, que é de opinião, palavra e voto, dentro da circunscrição que ele atua, ou seja, o vereador do Recife só tem imunidade do Recife. Bom, essa imunidade material, ela é passada para o suplente? Não. Por quê? Porque o suplente tem apenas expectativa de direito. Ele não é deputado, senador, deputado ou senadora. Ele apenas está na suplência. Do mesmo jeito que se o deputado tirar uma licença médica por mais de 120 dias, e aí dá a condição do suplente assumir, esse deputado perde a imunidade. E por quê, pessoal? Porque a imunidade não é da pessoa, é do cargo, é do mandato. Tanto é que o deputado não pode abrir mão desse mandato ou dessa imunidade, tá? Ele não pode. Isso aí é algo que ele, querendo ou não, faz parte do mandato. Beleza? E a imunidade formal? A imunidade formal, ela se caracteriza pela prerrogativa de foro. Essa é a mais polêmica. É onde se tem um sentido de imunidade. Por quê? Porque a gente viu que quando determinada pessoa, depois de diplomado, deputado, ela cometeu um crime, ela vai responder perante o STF. Não é verdade? Se ele tiver cometido um crime antes, esse processo vai para o STF. Corre. Agora, qual é a diferença? O que acontece hoje? Antigamente, quando o STF recebia uma denúncia de um crime do parlamentar, se enviava um aviso para o Congresso Nacional, o Congresso enviava para a respectiva Casa, Senado ou Câmara, e se perguntava se esse processo poderia seguir. Agora não, pessoal. Agora o processo, vamos ver lá no artigo 50 vamos procurar aqui. Tratado de imunidade. Deputados e senadores. Vamos ver o parágrafo 3º e o parágrafo 4º.
E o quinto, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente. Não é só penal, não, viu, pessoal? Responsabilidade civil também. Por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo terceiro. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, grito isso aí, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Veja, poderá sustar. Não quer dizer que o processo não vai seguir. O processo segue, normalmente. Tá? E essa votação, hoje em dia, é aberta. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável, de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Ou seja, esse prazo atenderá um período de 45 dias. Tem que ser apreciado. E o parágrafo 5º trata de uma coisa interessante. A suspensão desse processo, caso eles sustem esse processo, ele, obviamente, suspende também a prescrição. Por quê? Porque isso poderia ser um pé para a impunidade. Entendeu, galera? Então, isso é muito importante. Foi a principal mudança que a gente trabalhou, grifou bem direitinho. Não foi verdade? A gente grifou isso bem direitinho e estudou, analisou. Ora, no caso da questão, aqui, Tício estava no resort, né? Quando o Caio da Silva encontrou. O debate, né, que ele teve foi atribuído a fatos de responsabilidade, isso é importante na questão, né, já discutidos anteriormente no Senado. E ele fala dessas práticas definidas como os crimes, além de injuriá-lo, com vários adjetivos ofensivos. Tício tenta ajuizar uma queixa-crime. Isso cabe ou não? Não, pessoal. A imunidade aí alcança Caio. Por quê? Porque ele está tratando de um assunto com total pertinência temática, né, ao que foi debatido no Congresso Nacional. É de interesse público. Então, nesse caso aí, a imunidade material alcança Caio da Silva. Beleza? Tá? E a imunidade formal, obviamente, ele teria prerrogativa de ser julgado no STF. Beleza, galera? Alguma dúvida? Não, professor, só em questão das notas para saber no que errou. Espera aí. Oi. Tá muito baixo, não estou ouvindo. Pode falar. Só em questão das notas para saber no que errou, no que a gente errou. Quem é que está... José Peixoto, professor. Peixoto, né? É. Deixa eu ver sua nota aqui. Deixa eu fazer sua prova. Deixa eu abrir aqui, velho. No demais, professor, foi tranquila a prova. Foi tudo que o senhor deu mesmo e foi cobrado de boa. Nossa, velho. Foi bom e as questões foram bem interessantes para analisar e responder. Boa, Peixoto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, tá, Peixoto? Só um minutinho. Mas alguém ainda não conseguiu visualizar a nota? Não sei informar, Helena. Eu consegui ver, Anne conseguiu, Bianca, Eu consegui Lucas, também, Sandy. Sandy. Liliana, eu queria Só nota. falar contigo depois, tá? Tá, professor, eu entrei no portal, mas não tá a minha. Eu coloquei lá. Eu vou sair mesmo e vou entrar novamente para ver se atualiza.
Deixa eu abrir aqui a de... Peixoto 9. Já vi tua nota, né, Peixoto? Já vi, já sim, professor. Eu tava acompanhando aqui o senhor respondendo e, tipo, tudo que o senhor falou constava também na minha resposta. Essa primeira mesmo sobre os princípios da constitucionalidade, as especificidades, a hierarquia só entre a Constituição e as demais leis infraconstitucionais. Consideração do entendimento majoritário da doutrina. Essa questão, pontuasse cheio. Ô, professor, todas as provas foram iguais ou teve Foram. diferença? Foram? Todas iguais. Ok. Aqui, Peixoto. Ó, eu queria falar contigo o seguinte. Nessa questão, quando tu colocasse aqui, quanto ao alcance da imunidade formal e Caio Silva, certo? Sendo um senador da República, ele tem a prerrogativa de foro. Beleza. Que se trata do local onde o parlamentar será julgado. Beleza, no Supremo Tribunal Federal. Essa imunidade o suplente não possui. Beleza. Ele tem somente a perspectiva de direito. Beleza. Caso ele assuma o cargo e se torne parlamentar, aí sim terá uma imunidade formal. Eu entendi aqui nessa construção que tu colocasse que a questão estava tratando de Caio Silva da imunidade formal, entendeu? Quanto a questão aqui abrangia a imunidade material, que você até fala na segunda parte aqui, ó, em relação à imunidade material na situação particular que o enunciado relata entre Caio da Silva e Tício dos Santos, a imunidade material não se restringe somente se os parlamentares estiverem dentro do Congresso, tá certo? Ela cabe também onde ocorre a discussão dos dois. A discussão trata-se de temas políticos já discutidos e como eles estão exercendo a representatividade dentro de temas políticos. A imunidade material é alcançada por Caio da Silva, por qualquer de suas opiniões. Eu não entendi aqui, me explica aí agora pelas tuas palavras, porque ficou confuso. Essa imunidade, tu classificar só essa possibilidade de imunidade formal ou material também? Não, da formal e da material. A imunidade formal, eu comentei que ela seria atingida por Caio, por ele ser um senador e ter a prerrogativa de foro. Certo. Aí comentei sobre o suplente, que ele não Certo, tem está sobre a certíssimo. expectativa. Está certíssimo.
e que só se ele se tornar um parlamentar que ele terá direito a essa imunidade formal. Você Pronto, aí, pontuou todas as questões bem, porque você citou os artigos, todas elas, está aqui sua pontuação. Agora, essa questão, aqui, para mim, não tinha ficado claro, como você viu. Eu achei meio confuso aqui essa redação. Mas me explique, você colocou a imunidade material, aqui, deixa eu ver, em relação à imunidade material na situação particular, foi enunciado o relato entre Caio da Silva e a imunidade não se restringe somente aos parlamentares que tiverem. Isso aí está certo. A discussão trata de temas políticos. então, eu comentei que, tipo, quanto ao alcance da imunidade formal, ele também teria direito por ele ser um senador. Comentei sobre o suplente, que só teria direito se ele tivesse sendo um parlamentar. E sobre a imunidade material também foi atingida porque eles estavam debatendo sobre temas políticos, exercendo a sua representatividade, e que não se restringe somente eles estarem fisicamente presentes no Congresso. E deste modo, a imunidade material também foi alcançada por Caio, por qualquer opinião que ele falou, palavra ou voto, como prevê o artigo 53 da Constituição Federal. Me convenceu, entendi agora. Entendi. Realmente eu posso ter, tipo, não ter sido tão claro assim no texto, Não, né? mas agora foi. O importante é isso. Agora foi. Entendi, Zé Peixoto. Alterei sua nota já aqui, viu? Vou apagar no portal, tá? Tranquilo. Obrigado, Tá professor. bom? Nada. Próximo. Professor Bianca, ela não está conseguindo ativar o microfone. Ela pediu para o senhor comentar qual foi o erro da prova dela. Qual? Eu também quero também, viu, professor? Bianca, quem pediu primeiro? Peraí. Bianca, 9. Acho que Bianca foi citar. Deixa eu ver aqui. Galera, quem for corrigindo, aí vai saindo, beleza? Tranquilo, André. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. Abraço, boa noite. Querida Bianca, sua segunda questão. Faltou você fundamentar melhor. Você não colocou, você está respondendo uma prova de direito, querida. É importante, foi boa. A sua questão você falou, interceptação telefônica não pode ser feita pelo Poder Legislativo. Nesse caso, o deputado presidente da comissão em Salvador da Pátria não poderia determinar essa ação, pois essa determinação só cabe ao Poder Judiciário. Veja, não cabe, ele tem que pedir autorização, tá? Sendo assim, ele estaria violando o princípio da segurança jurídica, na separação dos poderes, está certo, isso aí. Ó, achei essa fundamentação, Bianca, frágil. Você faltou citar o artigo, poderia ter citado o artigo, desenvolver melhor, entendeu? Isso aí, essa questão foi falha, tá? No artigo 2º. De resto, você citou na quarta uma jurisprudência, apesar de que quando você citar jurisprudência, tenha um cuidado de colocar o julgado, viu? E aqui está sem o julgado. Como também poderia ter citado o artigo, entendeu? Então, tanto essa quarta questão como a segunda questão, ficou faltando isso. É uma fundamentação com os artigos, né? Uma fundamentação mais aprofundada. Beleza? O que faltou foi isso. Professor, Oi. aqui é Tony. Eu queria que o senhor falasse um pouco da minha nota, o porquê. Tranquilo. Bianca está certo já, ela não está conseguindo me ouvir. Está tudo certo, Bianca? Ela colocou no chat, professor. Ela colocou certo, professor. Muito obrigado. Nada. Estou vendo agora. Beleza, Bianca? Boa noite.
Quem é agora, Tony? Vamos lá. Tony, 7,5. Vamos embora. Tony é prova que é danada, bicho. Pensa na quantidade de prova que eu tô. Das curvas. Tony, tua segunda questão, faltou fundamentação nela, tá? Do ponto de vista de artigo, tudo. Vamos para outra. E essa quarta questão, Tony, porque Tony é um colega advogado que trabalha comigo. Essa quarta questão, fizeste uma salada, ou que tu colocasse que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores, desde a expedição de diploma, serão submetidos a julgamento, portanto, as infrações a ele ajuizadas, prevista no artigo 5º, inciso 5º e 10 da Constituição Federal, além do artigo 140 do Código. Tony, faltou organização nessa questão. Tu não... Faltou você estruturar melhor. Ainda colocou no final assim, sendo assim, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela, representem pelo voto da maioria de seus membros, poderá ter decisão final. Não tem, saiu misturando tudo. Falou de imunidade formal, pela metade, com material, não respondeu se de fato quem tinha quem, imunidade, como é que a coisa se deu, entendeu? Ainda colocou este caso em específico, diz que os crimes praticados pelo senador Caio Silva, né? Ainda colocou os crimes praticados, gostei entre aspas, o praticados, por quê? Isso é uma questão importante. Veja que a imunidade formal, ela afasta a responsabilidade, tá? Mas o crime existe. Mas a sua questão, cara, ficou muito mal construída a sua resposta, tá? Ficou totalmente dúbia, faltou clareza, você estruturar melhor. Foi isso, foi a questão 4 e a segunda. Perfeito, professor. Entendi. Tranquilo? Um abraço, querido. Boa noite. O senhor pode falar da minha agora, professor? Quem é? Lucas. Claro, querido. Lucas, 9. Deixa eu ver aqui.
Foi na terceira e quarta, Lucas. Na tua terceira questão, eu senti falta do seguinte: você colocou medida constitucional, pois segundo a Constituição do artigo 88, né, nos casos de edição de medida provisória, é vedado tratar sobre matérias que visam detenção, sequestro e venda. Tal vedação foi inspirada no trauma gerado pelo congelamento dos ativos financeiros. Adorei essa parte histórica, gostei. Mas o que é que eu senti falta aqui? É de uma construção de alguns tópicos importantes, como relevância, urgência, entendeu? Que poderia ser abordado. Né? Disso aí você tinha clareza, tinha ciência, não? De relevância, urgência, tudo isso. Tinha, professor, eu até tinha, porque eu acredito que eu fui bem objetivo nessa questão, Foi. porque ele está dizendo o seguinte: comente a constitucionalidade ou não da medida. Eu comentei medida inconstitucional e fundamentei através do artigo 62. Mas disso, de relevância e urgência, eu já sabia. Me fala mais aí desses princípios, então. Sobre a relevância e urgência. Relevância, urgência, todas essas questões. Bom, a medida provisória, como o senhor já citou, ela é utilizada quando o Estado ele se encontra carente de uma medida rápida. E é preciso tomar esse tipo de atitude com relevância e urgência, porque geralmente o processo legislativo passado pela Câmara ele vai ser um pouco mais devagar. Então, o presidente da República ele tem esse tipo de autoridade. Entendi. O senhor queria saber mais o que em específico? Não, veja, o final, por exemplo, tal vedação foi inspirado no trauma gerado pelo congelamento. Veja, você citou um fato histórico que eu disse, né, o confisco da casinha de poupança. No entanto, essa vedação, ela se encontra previsto, não é por conta de desse trauma em específico, tá? Essa vedação existe por um equilíbrio, por uma separação de poderes, entendeu? Por uma questão de priorizar a separação de poderes. Então, isso aí não é uma eu tinha colocado isso em relação a essa inspiração do trauma gerado pelo congelamento dos ativos financeiros, porque eu tinha lido isso na doutrina de Gilmar Mendes. Certo. E eu falei, não foi? Em aula isso, lembra? Falou também. Me convenceu nessa questão. E aqui, velho, o artigo... Esse aqui é fundamentação. Vi que desenvolveu até bem imunidade parlamentar nas prerrogativas inerentes ao seu cargo, de modo que, em normas gerais, deixa eu colocar já aqui no e-mail, a imunidade parlamentar nas prerrogativas inerentes ao seu cargo, de modo que, em normas gerais, não incide sobre os parlamentares em exercício da sua respectiva função, como preceitua o artigo 53 da Constituição Federal. Veja, de modo que, em normas gerais, não incide sobre os parlamentares em exercício de sua respectiva função. Que normas gerais são essas? Incide. O que ele tem é a imunidade que tira da responsabilidade, na imunidade material e a formal. E outra, você colocou o artigo 53, mas se você tivesse no concurso público, eles iriam atentar numa prova escrita sobre essa mesma situação. Você colocou o artigo 53, tá? E não desenvolveu o parágrafo 3º e 4º. Colocou só o artigo 53 da Constituição Federal, o CAP, e assim, diante do caso supracitado, apesar de Caio da Silva e Quistos dos Santos não estarem em exercício seu mandato no RISOL, a discussão teve como pauta principal um assunto tratado no Congresso Nacional e, por isso, alcançará a imunidade material. Já a imunidade formal não será atingida, pois esse tipo de prerrogativa é utilizado em situações processuais, no qual existe a possibilidade de sustação da respectiva casa. Certo? Eu senti aqui uma consistência de argumentação e fundamentação melhor. Você citar o parágrafo 3º, o parágrafo 4º. Na outra, você me convenceu. Nessa, eu acho que você poderia ter tido um
zelo maior. Então, Certo. eu vou alterar Tudo de bem. 9 para 9,5. Mas nessa Certo, questão, mas diga. quando eu falo em normas gerais não incidem sobre os parlamentares, eu falo sobre a prerrogativa que ele tem diante do mandato. Entende? Entendo. Porque, por exemplo, no Congresso Nacional, ele poderia, como aconteceu de fato, que Caio Silva e Tício dos Santos eles debateram e no meio desse debate eles poderiam injuriá-los uns aos outros diante disso. Entendi, cara. Isso aí eu entendi. Mas eu acho que... Lucas, desculpa. Eu acho que faltou uma fundamentação melhor para o artigo, cara. Tá, tudo bem. Mas a outra questão você me convenceu. Você tinha tirado 9, né? Passei para 9,5. Certo. Tá certo. Obrigado, professor. Nada, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Professor, restou eu, Liliane. E Lucas? Lucas? Isso. Ah, pronto, acho que o senhor estava corrigindo a prova dele agora. Liliane, quer ligar tua câmera? Quer o quê? Você quer ligar sua câmera? Pode ser. Pronto. Eu entrei aqui no portal e vi que estava com a nota 0. Lili, deixa eu falar. O que foi que aconteceu que tua prova está igual a de Windex? Isso, foi. Aí eu pedi, é porque nós somos casados. Aí eu pedi para ele olhar dele, ele disse, tá 0. Eu disse, então eu acho que eu sei por que a nota tá assim. Aí eu esperei o pessoal sair, como o senhor pediu que fosse corrigindo, fosse saindo. É porque assim, nós somos um casal, a gente mora junto. Aí começamos a responder sua prova ontem. Aí por isso hoje à tarde eu perguntei qual seria o horário limite que eu estava tentando finalizar para enviar. Aí quando eu vi a nota, e ele também estava vendo a dele, aí eu disse, agora eu posso entender por que saiu essa nota. Entendi. É porque quando eu vi, foi uma prova igual. Né? Isso. Igual, prova igual. Discutir, como é que pode? Um passou por outro. A gente Mas sentou eu entendi, ontem, vocês começou a pesquisaram responder. juntos, né? A gente, na verdade, sentou e começou a responder junto. Ele não acompanhou sua aula agora, porque ele está finalizando a atividade de direitos humanos para mandar para o professor Mussa. Aí eu disse, não, eu vou ver aqui com o professor. Mas você entendeu minha situação? Sim, até porque tem muitos professores que não sabem que a gente é um casal. E como a gente nunca teve aula com o senhor, está sendo a primeira vez agora, aí realmente não tem como adivinhar. Bom, então, quanto a isso, fique tranquila que eu vou alterar aqui. Tá? Eu posso até ver agora já sua prova. Certo. Aí o senhor queria fazer algum comentário nas respostas, se teve algum erro mesmo, assim, grosseiro? Teve. Achei assim, poderia... Eu lembro, porque como foram 2 provas iguais, achei a fundamentação poderia ter tido mais. Faltou citar artigo, entendeu? Faltou uma fundamentação jurídica, tanto no primeiro, a questão de medida provisória, muito objetivo, faltou desenvolver melhor a ideia. Vou ver aqui, foi a medida provisória e... Mas por que vocês não me a da disseram imunidade. logo, que era casado? Medida provisória e imunidade realmente foi bem enxutinho. Deixa eu ver aqui, vou corrigir de novo sua prova. Na verdade, eu tinha corrigido já. Você tinha tirado 8. Eu corrigi sua prova. Aí, quando eu vi a dele que estava igual, aí eu coloquei 0 e ia comentar com vocês, entendeu? Eu entendi. Quando eu olhei a minha nota, eu não estava conseguindo ver, né? Estava sem nota. Eu saí realmente do site da Nova Home e entrei novamente. Aí foi quando atualizou, aí eu vi. Aí eu disse, poxa, como assim? Aí eu pedi para ele olhar a dele, aí também estava. Eu disse, não, agora eu sei basicamente o que o professor entendeu que eu tinha passado.
Olha, a primeira questão mesmo, poderia ter citado o artigo, falando, achei que economizou demais. A segunda, poderia ter falado da interceptação, do sigilo, ficou faltando desenvolver a questão. Isso é muito importante até para você, até que falou embaixo aqui, ó, no artigo 5º, inciso 12, poderia ter desenvolvido mais essas questões, os tipos de argumentos. O terceiro parecia que era uma prova de marca X. Terceiro e quarto foi bem enxuto. E a quarta também. A quarta, veja, o senador Caio, mesmo fora do Congresso Nacional, é alcançado pela garantia da liberdade material, já que é a mesma de respeito à liberdade que o parlamentar tem de se expressar por opiniões, palavras e voto, previsto no artigo 53. Faltou desenvolver, falar a situação de imunidade material, enfim, como é que ela ocorre, como é que ela acontece, as situações, tudo isso. Né? Entendi. Foram muito reduzidas, por isso que foi 8. Aí Entendi. fala também não. Certo. Aí a dele também fica assim ou vai ter alguma modificação? Não, veja, já que vocês são casados, né, a mim cabe ter bom senso, né? Eu passei um trabalho. Vocês não sentaram junto para fazer? Foi. Então, já que sentaram junto para fazer, a mim cabe ter razoabilidade, né? Um casal que está atuando na mesma situação, passei um trabalho, moram juntos, mas aí da próxima vez me avise numa situação dessa. Não, tudo bem. Se provavelmente P2 vai ser no mesmos moldes, né? Eu vou tentar P2, se for realmente desse jeito, eu vou sentar com ele e tentar cada um realmente fazer basicamente um pouco diferente. De qualquer forma, eu só dou uma lembrada. Professor, lembre que a gente é um casal. Se vê alguma coisa muito parecida, não se assuste. Não, como isso é um trabalho, veja, se fosse uma prova, eu tivesse uma prova sentado, e vocês tivessem uma prova igual, alguém olhou a prova do outro. Mas numa situação que eu passei um trabalho, é natural que se dialogue. Né? Muito embora as provas estejam iguais. Mudaram algumas palavras na primeira questão, na segunda, ou seja, além do estudo em conjunto, teve a resposta em conjunto. Né? O que um respondeu, pegou e participou com o outro. É igual. Igual. Mas, respeitando essa situação de quarentena, toda essa questão que é um trabalho, eu não sabia disso. Eu não sabia dessa situação. Muitos professores não sabem. Eu vou respeitar isso aí, viu? Vou alterar a sua nota e a dele, tá bom? Certo, professor. Obrigada, tá? Nada, querida. Da próxima vez eu vou ver com ele ter esse cuidado de realmente fazer, cada um realmente tentar usar seus próprios argumentos para responder as questões. Entendeu? Eu não sabia, eu pensei que eram colegas, um tinha passado para o outro, né? A questão. Tem professores que a gente até já teve disciplinas que pagou com eles e mesmo ainda não sabe que nós somos um casal. Certo, mas está tudo certo então, viu, Liliana? Tá, professor, obrigada. Viu? Vou alterar. Até logo, boa Até noite. Logo. Tchau. Obrigada. Tchau.